Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres, que é financiado pela FAPERGS. A proposta desse curso é apresentar de uma forma mais clara e acessível como os desastres eles não são apenas eventos naturais ou ambientais, mas eles são fenômenos sociais que impactam diretamente nos direitos humanos fundamentais. E ao longo desse curso, então, a gente vai trabalhar quatro grandes pontos, né? O primeiro, que é entender os conceitos de direitos humanos e desastres. O segundo, compreender o papel do Estado na gestão dos eventos adversos. E o terceiro é refletir como os desastres eles atingem de maneira desigual determinados grupos sociais. E por fim, então, o quarto, que é discutir boas práticas para uma gestão de desastres que respeite, então, os direitos humanos. E nessa segunda aula, então, a gente vai trabalhar sobre a estrutura e as obrigações do Estado frente aos desastres. E a gente vai compreender, então, como cada um dos poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, como eles atuam de maneira mais articulada dentro desse cenário. E para isso, então, a gente vai utilizar o livro Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas, um manual prático para atuação no Ministério Público. E ele foi publicado em 2023 pelo Conselho Nacional do Ministério Público e detalha, então, algumas competências legais dos municípios, dos estados e da União para, então, mitigar riscos e proteger a população. Para a gente começar, então, é fundamental que a gente compreenda que o Estado ele possui um papel fundamental e a atuação dele não está restrita a só um momento ou a só um órgão. Ela atravessa todas as fases de um desastre e compreende, então, a todos os níveis de governo. E a gente tem, então, a Lei Federal 12.608, de 2012, que institui, então, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e estabelece ser dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, podendo, então, atuar em colaboração com entidades públicas, privadas e também em sociedade, com a sociedade geral, né? E a atuação, ela depende então de uma lógica de cooperação. A própria legislação, ela prevê então que o Estado, ele pode e deve atuar em colaboração com essas entidades públicas, privadas e com a sociedade em geral, como a gente já tinha falado, e isso significa então que a gestão de desastres, ela é intersetorial e participativa. Ela envolve diversas áreas, né, como os serviços de saúde, a assistência social, a habitação, meio ambiente, até o planejamento urbano e a própria educação. E sem essa integração, né, as respostas elas tendem a ser fragmentadas e até menos eficazes. E dentro dessa engrenagem, então, a gente, o Estado organiza ele se organiza em três grandes poderes, né? O executivo, legislativo e o judiciário. E cada um deles, então, possui algumas funções que são específicas e eles se complementam. Nenhum deles atua sozinho, né? A efetividade da gestão de desastres, então, depende justamente dessa articulação. E o poder executivo, então, ele é o grande protagonista da linha de frente. Ele é responsável, então, pela execução direta das ações. E quando a gente fala em um desastre, né, a gente está falando sobre tomar decisões que devem ser tomadas de forma rápida, né? Mobilizar recursos, coordenar equipes e até o atendimento à própria população. Tudo isso deve ser, então, responsabilidade do executivo. E é ele, então, que organiza a resposta imediata e também que implementa algumas políticas públicas de prevenção. A legislação, então, ela define e que cabe aos chefes do executivo, né, prefeitos e governadores, declarar a situação de emergência ou estado de calamidade pública do local. E isso não é só um ato simbólico, né? Ele tem implicações que são importantes, que é a liberação de recursos, flexibilização
de processos administrativos e até a mobilização de estruturas de resposta. E essa decisão ela precisa ser muito técnica e deve sim ser fundamentada e baseada até em dados concretos. E isso reforça então a importância que a gestão tem de ser baseada em evidências, né? E aí a gente entra em um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio, né, em termos de hierarquia e de pronto atendimento, ele determina que cabe ao município, em primeira instância, tomar, né, a partir de um desastre, né, atender às necessidades que são decorrentes disso. E aí cabe ao Poder Executivo Federal, então, apoiar de forma complementar os estados e os municípios quando os danos eles superarem a capacidade local, né? E aí, após um desastre, tem um ponto que, para mim, é uma questão que é muito importante, mas a gente percebe, após um desastre, após alguns anos até do desastre, algumas coisas virem à tona, né? Que é a transparência. Os recursos eles precisam ser utilizados de uma forma muito responsável e controlada durante o desastre. E é por isso então que os municípios eles precisam prestar contas para o Tribunal de Contas da União e também para outros órgãos que são de controle interno. Isso então evita que existam desvios e garante também que a aplicação ela seja feita de maneira correta, né, desses recursos, fortalecendo então aquela confiança da população dentro das instituições públicas. Já o poder legislativo, ele não atua diretamente na resposta emergencial, mas ele exerce um papel importante na construção de bases legais e institucionais dentro da gestão de desastres. Ele cria então leis, define diretrizes e ele também exerce a fiscalização sobre o executivo. E ele é um espaço de bastante representação democrática. A presença do legislativo dentro dos conselhos, né, principalmente o Conselho Municipal de Defesa Civil, é importante, né? Essa presença ela amplia a representatividade e fortalece então a participação social, melhorando assim então a qualidade dessas decisões que são tomadas. E quando o texto até ele reafirma que quando diferentes atores atuam, né, e participam dentro dessas políticas, essas políticas elas tendem a ser mais legítimas e mais adequadas à realidade local daquela comunidade. E um ponto importante é que o papel legislativo ele cria então políticas públicas, né? Esse é um ponto fundamental dentro do legislativo. E algumas ações de proteção social elas dependem diretamente dessas leis, né? Essas políticas públicas, essas leis municipais. Por exemplo, benefícios para as famílias que foram atingidas pelo desastre, elas precisam ser muito bem regulamentadas. E sem isso, né, o executivo ele não conseguiria agir de forma mais rápida. O poder judiciário, então, ele entra como um garantidor desses direitos. E ele não atua só depois do problema, julgando os conflitos ou percebendo as mudanças. Ele atua como um agente que, então, fortalece a governança e ele assegura que essas atuações elas respeitem, então, os direitos humanos. E é especialmente importante dentro desse contexto de desastre. Em uma situação de risco extremo, né, o judiciário pode determinar, por exemplo, ações mais autoritárias, como a remoção de pessoas de áreas de risco. Só que esse ponto ele é um ponto muito sensível, né, porque daí envolve os direitos humanos, como nesse exemplo, o direito à moradia. E aí, nesse caso, então, é bom deixar claro que permanece então a proteção e o direito à vida, né? E essa atuação ela mostra que o judiciário ele também participa
diretamente na gestão de desastres. E ao judiciário também, que tem essa atuação mais ampla, né? E ele também se relaciona muito com a questão de sustentabilidade e aos compromissos globais. Por exemplo, a adesão ao Pacto de Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mostra, né, que essa atuação estatal ela precisa estar sim agendada, alinhada às agendas internacionais. E reforça então que a gestão de desastres ela não é local, né, ela é uma questão global. E a gestão de desastres, então, ela é importante porque não é um evento isolado, é um ciclo contínuo, né? Ele é dividido em 3 momentos: o antes, durante e o depois do desastre. E essa visão ela é essencial para a gente porque ela permite que a gente perceba a atuação de forma antecipada e isso reduz então muitos danos e acaba salvando muitas vidas. E dentro dessa linha do tempo, a gestão ela é legalmente estruturada em 5 pilares, ou como a gente pode chamar de fases, né, de atuação. E essas fases, então, elas organizam toda a atuação do Estado e dos profissionais que estão envolvidos nisso, né, permitindo que a resposta ela seja mais eficiente e planejada. As 5 fases, então, elas são a prevenção, que ela é a chave de todo o sistema, né? Porque ela consiste, então, na adoção de medidas prioritárias que são destinadas, então, a evitar que um risco potencial se converta em um desastre real, ou até que novas vulnerabilidades se instalem, né, na comunidade ou em algum outro ecossistema. A gente tem também a mitigação, que envolve medidas destinadas a reduzir, limitar ou evitar o risco de desastre. Ela atua diretamente sobre as vulnerabilidades físicas, como as casas, né, em costas, casas que estão em risco, né, em estruturas que estão em risco. E também sobre vulnerabilidades sociais, como a falta de infraestrutura, por exemplo, o saneamento básico. A gente tem a prevenção, que ela trata então de um planejamento prévio, envolve a criação de sistemas de alerta, rotas de fuga, exercícios simulados e a elaboração de planos de contingência. E o objetivo aqui, então, é otimizar as ações de resposta e minimizar os danos quando o desastre acontecer. Aí a gente chega na fase de resposta, né, que compreende então as ações que são de emergência, que são executadas durante ou logo após o impacto do desastre. E o foco nessa fase então é o socorro e a assistência para a população que foi atingida, para que então se restabeleça de forma imediata os serviços essenciais, né, como por exemplo os serviços de saúde. E aí, passando a fase crítica, a gente entra na recuperação, que são as medidas, que são as medidas destinadas a restabelecer a normalidade social. Além da questão social, existe então a questão econômica e até ambiental da comunidade que foi afetada. E isso a gente fala sobre uma reconstrução de infraestrutura e até uma reorganização da vida social, né, dentro dessa comunidade. E aí a gente, passando por essas 5 fases, a gente pode abordar um pouco melhor sobre políticas públicas, né? Que a gente deve partir então do pressuposto de que as consequências de um desastre, elas raramente são só frutos da natureza, como a gente tinha falado no começo dessa nossa aula. Existem falhas humanas, existe então o planejamento urbano que pode ter alguma falha, ocupação de território inadequado ou até ausência de políticas públicas, né? E o desastre, então, ele evidencia e ele acaba agravando muitas injustiças sociais e afeta, então, com muito mais severidade as comunidades que estão mais sensíveis dentro desse ecossistema, né?
E a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela afirma, então, que o dever do Estado é adotar medidas que são efetivas de redução de riscos, mesmo em fases de incertezas. O conceito para isso, então, para que exista um sucesso dentro dessas políticas públicas de desastre, é a integração entre os sistemas, né? E as ações de defesa civil, né, elas não podem trabalhar sozinhas dentro disso, elas devem ser articuladas com outras políticas públicas. E isso inclui, então, políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, políticas de saúde, de assistência social, até questões de gestão de recursos hídricos e de saneamento básico, por exemplo. Sem essa integração, a gestão dos desastres, ela acaba perdendo muita eficácia. E aí, quando a gente fala sobre as políticas públicas, elas ganham vida por meio dos instrumentos de planejamento, né? E esses instrumentos, eles são fundamentais e às vezes a gente não dá a atenção necessária para esses instrumentos de planejamento, né? A gente tem o Plano Diretor Municipal, que é o principal instrumento de desenvolvimento urbano, e é nele, então, que se mapeia os riscos e veda, então, a ocupação de algumas regiões que estão em risco, né? Além disso, se planeja o reordenamento desse território. Tem também o plano de redução de riscos e desastres, que foca, então, na implementação de medidas que são estruturais, como obras, questões mais físicas, né? E também as não estruturais, né? Como legislação, a educação dentro da comunidade. Tudo isso, então, tem um objetivo de reduzir as vulnerabilidades. Tem também o plano de contingência, que organiza o cenário de emergência e define, então, o que deve ser feito e como deve ser feito, né, dentro de um desastre, durante, né, um desastre, e quem deve agir também. Dentro do plano de contingência, a gente tem esses 3 pontos, né? O que deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer. Tem também o plano de mitigação e adaptação, que prepara, então, o território para enfrentar os desastres, né, que acontecem e que estão cada vez mais frequentes. E ele é necessário, então, para que a gente possa pensar no futuro, né, em questão de mitigação e até mesmo de adaptação. Esses são alguns dos exemplos, né? A gente sabe que tem muitos outros que poderiam entrar nessa lista, mas é para a gente entender, então, com os conceitos de instrumentos de planejamento, porque cada cidade constrói os seus de acordo com o que as leis e as diretrizes mandam, né? Bem, então, hoje, para a gente encerrar, a gente pode retornar um pouco sobre os principais pontos que a gente trabalhou, que a gente começou, então, entendendo que o Estado ele possui um papel central, né, na gestão de desastres, com responsabilidades que são distribuídas entre a União, os estados e os municípios, e sempre orientadas, então, pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Lei Federal 12.608 de 2012. Depois, a gente aprofundou então os 3 poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, que atuam então de forma complementar. A gente viu que o executivo então ele está na linha de frente das ações, o legislativo então ele constrói bases legais e o judiciário então ele garante a proteção dos direitos baseada então dentro dessas das diretrizes, leis, diretrizes e na linha de frente das ações. A gente discutiu também a gestão de desastres, percebendo então que ela não é um evento isolado, né, e que ela tem sim um ciclo que envolve a prevenção, a mitigação, preparação, resposta e recuperação. E também refletimos sobre a importância das políticas públicas no planejamento para reduzir os riscos e proteger a população. A gente trouxe alguns exemplos de instrumentos de planejamento e abordou um pouco deles, né? E esses conteúdos, então, eles se conectam diretamente
com os 4 pontos que a gente quer abordar dentro desse curso, né? Que é compreender os direitos humanos e os desastres, entender o papel do Estado, reconhecer as desigualdades, né, nos impactos e também pensar em boas práticas dentro da gestão de desastres. Na próxima aula, então, a gente vai avançar nessa discussão sobre desigualdades e grupos vulneráveis. E eu espero, então, que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui com essa aula de hoje. E se assistir mais uma vez para pegar os conceitos, fica à vontade. Muito obrigado. Até a próxima.